queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aquele que nos assiste pelo canal do YouTube, ou até mesmo aquele que nos assistirá amanhã, outro dia, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. O nosso tema do nosso congresso regional é sede firmes e constantes. E a nossa aula dessa manhã é a igreja verdadeira. Eu sei que alguns pregadores não gostam muito, mas eu entendo que se for feito da forma certa, produz efeito sim. Vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele: seja você a igreja que tanto deseja. Muitas vezes nós queremos uma igreja, mas não somos essa igreja, né, pastor Morgan? Queremos uma igreja que ora, mas não oramos. Queremos ser assistidos, mas não assistimos ninguém. Queremos visita quando estamos enfermos, mas quando temos saúde, nunca temos tempo para visitar ninguém. A igreja verdadeira somos nós, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho disso nessa manhã. Abra uma palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 42. Abra a sua Bíblia. Você que está em casa, abra a sua Bíblia. Atos capítulo 2, verso 42. Nós precisamos ser firmes e constantes em construirmos uma igreja verdadeira. Hoje, a igreja de Aracruz, desse mês, completa 5 anos. Meus amados irmãos, há muita terra para conquistar. Há muito que aprendermos. Há muito que, a cada dia, possamos construir como igreja. Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim a palavra do Senhor. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, meus amados irmãos? Qual a verdade prática desse ensino? Quando a gente fala de uma igreja verdadeira, que todos nós queremos, qual a verdade prática? Uma igreja verdadeira não é definida pelo tamanho do templo. Templo gigante, ali está uma igreja verdadeira? Não. Quantidade de membros? Também não. Ou aparência externa, mas por sua fidelidade a Cristo, a palavra e ao testemunho do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Se tivermos uma igreja fiel à palavra, aquilo que nós temos ouvido aqui, se a palavra nos confrontar, e a partir desse confronto surtir efeito em nós, nós estamos começando a ser uma igreja verdadeira. O livro de Atos apresenta um modelo de uma igreja que nasce de uma festa em Pentecostes, de um momento ali, de uma grande experiência. Vamos falar um pouquinho aqui da exegese do texto, só para ficar nessa palavra. Perseveraram. Procastério, o que ela significa? A palavra grega significa continuar firmemente. Nós estamos falando de um ano em que nós precisamos ser firmes e constantes. Meus irmãos, nós já estamos quase no meio do ano. Passamos por situações difíceis, lutas se levantaram, alguns enfrentando enfermidades, dias difíceis. Permanecer firmemente, manter-se constante. Nós não podemos ser crentes de que quando tudo está bem,
estou alegre, estou presente, estou no culto, estou participativo, estou no departamento de louvor, estou nas aulas com as crianças. Mas quando eu estou atravessando uma prova, tem sido muito comum hoje, ontem eu conversei com os pastores, às vezes os irmãos nos procuram, pastor, eu não quero mais fazer parte não vou mais ficar no departamento não, estou vivendo um momento difícil, a luta está muito grande, e desistem. Meus irmãos, eu fico imaginando se Paulo tivesse desistido diante das provas e das lutas. Um homem que chega no final de uma vida preso, doente, abandonado por muitos, ele vira para Timóteo e diz, Timóteo, valeu a pena. Cada momento, cada situação vivida. Permanecer constante, dedicado com perseverança. Isso revela que a igreja verdadeira não vive de emoções passageiras, mas de constância espiritual. O que nós estamos vendo hoje são crentes apenas motivados por emoções. Vamos fazer um culto da libertação, vamos chorar, no outro dia vamos fazer um culto da oração, já não tem ninguém. Há um grande problema, irmãos, conosco. Nós estamos nos tornando consumidores. A gente vem para a igreja para avaliar. Avalia o louvor, a mensagem, o calor, o frio. As pessoas não estão vindo para a igreja para ser igreja. 5 anos nos deixa claro que é uma igreja muito nova. 6 anos vai fazer a federação. Mas se nós, ontem me foi feita uma pergunta, se tiver uma parede torta, nós vamos continuar com ela torta ou vamos derrubar ela e construir de novo? Nós vamos derrubar, irmãos, nós vamos reconhecer que erramos, nós vamos construir a parede certa. E não vamos ter vergonha de dizer, não, a parede estava torta, nós precisamos consertar. Qual o contexto histórico-cultural desse momento, dessa palavra de que estava sendo vivida? Pentecoste, uma das grandes festas, atraindo judeus de várias regiões. Haviam pessoas de nações distantes presentes. E isso explica o impacto do crescimento da igreja, que tinham pessoas ali de vários lugares, que viram aquele momento, que testemunharam a glória do Senhor e que saíram dizendo e pregando, só o Senhor é Deus. Porque passaram a ser a igreja que tanto queriam. E hoje muitas vezes as pessoas vêm a um culto, vêm a um ensino, vêm a uma escola bíblica, a palavra o confronta, ele entende que precisa melhorar, mas ele sai pela porta e esquece tudo. E volta a cair num comodismo. A sociedade judaica, a religião judaica, ela era concentrada no templo, nas sinagogas, na lei mosaica. O surgimento da igreja, centrada em Cristo, apresentando Ele como Messias, traz um momento completamente diferente. E o que está acontecendo hoje com o Evangelho? Centrado no homem, no legalismo, em tantos fatos que aprendemos hoje na EBD. As pessoas estão caminhando por um caminho diferente. E a igreja verdadeira, ela vai estar centrada em Cristo. Ela vai apresentar
Cristo como centro de todas as coisas. Nós não podemos negociar isso, irmãos. Se amanhã depois nós perdermos esse foco, nós vamos ser talvez piores do que muitos que estão aí. Qual era a vida comunitária dessa igreja? Muitos peregrinos convertidos permaneceram em Jerusalém. A história diz que Pentecostes marcou a vida de muitos. E muitos falam, nós vamos ficar aqui. A partir de agora nós vamos ficar aqui. Olha, nós sentimos a presença do Senhor, o Senhor falou conosco, nós vamos ficar aqui. Isso gerou uma necessidade muito grande, que eram peregrinos, que foram ficando em Jerusalém. E o que aconteceu? Os crentes passaram a repartir recursos. E aí a gente entende que como igreja verdadeira, nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Meus irmãos, nós não podemos, de maneira nenhuma, não sofrer com a dor do irmão, não chorar uns pelos outros. Então a igreja nasce nesse cenário. Muitos peregrinos, muitas necessidades, vamos repartir o que nós temos. Perseguição e crescimento foi algo que aconteceu ao mesmo tempo. Seguir Jesus naquele ambiente, que a igreja começava a crescer, havia uma oposição religiosa e social. Mesmo assim, a igreja crescia. E aí, a gente observa algo importante que nós precisamos entender. Prova na sua vida não vai impedir crescimento, meu irmão. Choro na sua vida não vai impedir crescimento. Situações adversas não vão impedir crescimento. O que pode impedir um crescimento na sua vida é você deixar de ser a igreja verdadeira. Vamos observar junto alguns aspectos do que, como igreja, cada um de nós precisamos. Todos nós precisamos. A igreja verdadeira ama a palavra. Meu amado irmão, se você não tem prazer em estudar a palavra, se você não tem dedicado um tempo de leitura à palavra, se você não almeja conhecer a palavra, alguma coisa não está certa em você. E você precisa refletir isso. A igreja verdadeira não substitui a palavra por entretenimento. Pastores falaram bem aqui na EBD e na aula. Vamos substituir aqui a palavra por um entretenimento. Que isso traz gente. Isso mexe com a multidão. Não, irmãos. O púlpito deve ser para alimentar o povo com verdade. A igreja verdadeira, ela se submete unicamente à autoridade da palavra, da Bíblia. Se nós caminharmos para um caminho diferente, a gente pode ganhar em quantidade, até pode, mas a qualidade vai ser muito ruim. A autoridade é a palavra, e nós falamos muito isso aqui, não são homens. Às vezes as pessoas depositam a sua fé, a sua esperança em homens. Meu irmão, minha irmã, a sua esperança está em Cristo Jesus. O Evangelho é pregado fielmente, sem acréscimo ou omissões, focando na salvação pela graça. Não é por mérito, é pela graça. Nenhum de nós merecíamos estar aqui, mas fomos alcançados pela graça, e por isso hoje nós somos gratos. Nós não estamos aqui pelo que Deus vai fazer, nós estamos aqui pelo que Ele fez. Ele nos alcançou pela sua graça. Nós não fazemos para ser abençoado, nós fazemos porque fomos abençoados. Quando nós entendemos que nós não somos igreja para alcançar alguma coisa, nós já fomos alcançados, por isso somos igreja.
E esse entendimento começa a mudar as nossas vidas. Característica da igreja verdadeira: segue e ensina a palavra. Se a sua igreja não seguir a palavra e não ensinar a palavra, esquece. Cristocêntrica. Cristo é o centro. O centro não é o homem, o centro não é a placa, o centro não é o ativismo, o centro é o Senhor Jesus. Aplicação. Aí eu quero fazer algumas perguntas aqui em cada um desses próximos slides, para que você responda a si mesmo. Você busca conhecimento da palavra? Ou apenas as mensagens que te agradam? Você está buscando conhecimento da palavra? Você está reservando momentos de oração, de leitura da palavra? Eu tenho dito isso. O nosso desejo é construirmos uma igreja bíblica. Mas quando a gente olha ainda para o nosso povo, nós vemos que o caminho ainda é longo. O caminho ainda é longo. E a gente está trabalhando para isso. Hoje nós temos um Instituto Reformado Vivit, fazer uma propaganda aqui. Cursos gratuitos. Nós temos o Instituto Bíblico Brasileiro, que a federação tem uma parceria ali, faço parte. Um curso de teologia gratuito. Então, meus irmãos, nós precisamos mudar essa chave. Ler um versículo ali. Não tenho nada contra devocional, não, acho bom. Mas às vezes a pessoa lê um versículo e fica naquilo ali. Não, vai lê-lo, vai conhecer a história, vai saber o contexto, vai ver a aplicação daquilo, vai deixar com que isso fale ao teu coração e transforme a sua vida, porque a palavra tem poder, pela palavra somos regenerados, pela palavra somos transformados, pela palavra temos vida. É a palavra que nos confronta, ela que nos dirige. Então, você busca o conhecimento ou apenas uma mensagem que te agrada? A igreja verdadeira, e aqui tem que estar a nossa força, ela combate as heresias. Mas como é que a gente vai combater heresias se a gente não conhecer a palavra? Porque, irmãos, algo muito importante, às vezes eu sou aqui o pastor titular da igreja, e eu posso, por algum momento, falhar, até numa mensagem, numa situação, e aí eu tenho que ter um conselho ali, os pastores, os diáconos, que nos ajudem. Precisamos ter homens e mulheres que conheçam a palavra. Agora, entenda que a gente falou muito isso hoje, pastor Valdo. Heresia não é apenas discordar de algo secundário, que está se tornando um ativismo religioso. Biblicamente envolve distorcer verdades essenciais da fé. Eu posso discordar de alguns irmãos aqui em alguns aspectos. E foi falado alguns exemplos aqui. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. O milênio já começou, vai começar. A gente pode divergir nisso. Você começa a conhecer Bíblia, você começa a estudar. Me permite falar aqui, durante muito tempo eu achei que a igreja não fosse passar pela grande tribulação. Hoje eu acredito que vai passar. Mas se você acredita que não, não importa. O que importa é estarmos preparados para o arrebatamento, meu irmão. Porque antes, quando eu pensava que não passaria, eu era um servo. Hoje, que eu acredito que passa, eu continuo sendo um servo. Isso não muda.
aquilo que está dentro de mim, que é a vontade de estar com Cristo, a certeza de que Ele vai voltar, a certeza de que um dia eu estarei face a face com Ele e que eu vou ouvir: vinde benditos possuir por herança um reino que vos tenho preparado. Então nós não precisamos de ativismo religioso, nós não precisamos de debates teológicos. Cuidado, agora qual a heresia? Cuidado com novas revelações. Eu estou aqui agora como presidente da federação. Reúno, eu tive uma revelação, a partir de agora, o Senhor me revelou. Se os pastores deixarem que isso aconteça, não existe novas revelações. Tudo está revelado, a palavra é suficiente. Repita comigo, a palavra é? Glória a Deus. Então nós temos que combater isso, irmãos. Combater novas revelações. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. A verdade bíblica não muda. Não muda, irmãos. Não precisamos de novas revelações, porque tudo já está revelado. Agora, algo que eu falo muito, porque na igreja que eu congrego, eu tenho um pastor que é muito mais reformado e tem um pastor que é um pouco mais pentecostal, mas todos estão de acordo com a nossa confissão de fé, com o nosso estatuto. Eu costumo dizer que eu sou um reformado pentecostal. Eu fico no meio. Amo a forma que o reformado ele estuda a palavra de Deus. Fiz teologia reformada. O estudo, o contexto, o conhecimento histórico, o que vivia naquela época, o que se falava, o que se pensavam, a aplicação para os nossos dias. A mensagem expositiva, meus amados, isso é uma maravilha. Quando você começa a estudar a Bíblia dessa forma, o Senhor vai falando com você, a palavra vai te confrontando, você vai sendo transformado e a cada dia você vai querendo mais e mais a palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas qual o problema de um culto alegre? Qual o problema de dar um glória a Deus? Qual o problema de você dizer em alta voz, só o Senhor é Deus? Nós temos igrejas no Rio de Janeiro que são um pouco mais tradicionais. Eu vou lá, prego, fiz parte de algumas, não vejo nenhum problema, irmãos. A gente não pode confundir unidade com uniformidade. Se fosse para ser iguais, nós ficaríamos onde estávamos. Nós saímos para ser diferentes, mas que a palavra, ela esteja em nós. Nós temos que combater heresia, irmãos. E quem combate heresia é a igreja. É a igreja que conhece a palavra, que está meditando na palavra, está se alimentando da palavra. Existem diferenças legítimas entre cristãos, como estilo de culto ou detalhes escatológicos. A escatologia não é algo simples de se estudar. Eu estou lendo um livro de Apocalipse que eu tenho ali me debatido nessa leitura, um livro muito bom, que um reformado, um presbiteriano me passou. Eu estou gostando muito do livro. Então, muitos de nós conhecemos pouco a palavra para querermos ser até ativistas religiosos. Heresia envolve o centro da fé. Existe as verdades aqui absolutas e aquilo que nós não vamos divergir. Vou falar algumas aqui. A criação, o pecado original, o plano perfeito, a vinda de Cristo como homem, sua morte e ressurreição e a sua volta. Ele vai voltar. Todo mundo crê nisso aí? Levanta a mão.
O demais é secundário, meu irmão. Não vai te impedir de chegar no céu. Então, igreja verdadeira, ela combate a heresia. Mas ela combate porque ela vive a palavra, ela estuda a palavra, ela sabe que Cristo é o centro. E foi falado aqui com muita perfeição, de Gênesis a Apocalipse. Em um momento era apenas a sombra, em outro era a verdade, e amanhã será a eternidade. Então, Cristo é o centro, e não há discussão sobre isso. A igreja verdadeira tem a mesma essência, apesar de entendimentos diferentes. Existem homens de Deus que entendem de uma forma, outros que pensam diferente, mas quando você vê o testemunho desses homens, a vida de oração, a família, os frutos, você tem certeza que ali está um homem de Deus. Que ele faz parte da igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira não é uma placa, não é uma denominação. A igreja verdadeira somos eu e você, a partir do momento que entendemos aquilo que tem sido pregado nesse congresso. Eu vou trazer aqui, eu gosto muito desses dois homens, com um pouco distorcido. De um lado, um grande avivalista, que eu acompanhei, estudo muito sobre ele. Do outro lado, um reformado. Eu falo sempre sobre esses dois homens. O que eles falam da igreja verdadeira? John Wesley diz o seguinte: uma igreja genuína, verdadeira, não se define por ritos externos, estruturas organizacionais, aparência de piedade, mas se define pela presença viva do reino de Deus no coração dos crentes e pela transformação prática da minha e da sua vida. Quando nós apresentamos um testemunho de que fomos transformados pela palavra, nós somos uma igreja verdadeira. Não por uma aparência externa, não por bancos bonitos, não por um púlpito melhor, não por uma estrutura grande, mas por transformação de vidas. Um grande avivalista diz isso. Agora, o que o reformado John Piper ele diz? Uma igreja genuína, verdadeira, é definida principalmente pela fidelidade à palavra de Deus e pela centralidade da glória de Deus em todas as coisas. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Entendimentos diferentes, mas a mesma mentalidade. É a palavra que opera tudo nas nossas vidas. Então, tem a mesma essência, embora apresentem entendimentos diferentes. A gente precisa aprender, isso eu falo para pastores, para presbíteros, diáconos e para a igreja. Nós precisamos aprender a conviver com opiniões diferentes. Respeitar as opiniões diferentes. Nós precisamos combater heresia. E eu acho importantíssimo o diálogo, a discussão sobre opiniões diferentes. Nós vamos crescer com isso. Nós vamos aprender com isso. E você, irmão, irmã, vai escolher de que forma você vai entender melhor, sabendo que isso não vai mudar a essência que há em você. A igreja verdadeira vive em comunhão real. Isso aqui é algo importante. Não é apenas frequentar culto. Foi falado muito isso aqui, sobre a máscara. Chega aqui dentro, ele veste a roupa de crente. Acaba o culto, é carregar fardos, é servir, é amar uns aos outros, é chorar com os que choram. Relacionamento marcado pelo amor fraternal, amor ao próximo. Se você não está vendo a dor do seu irmão e você não está sentindo aquela dor como se fosse sua, meu irmão, minha irmã,
se você não consegue, a gente tem falado muito isso, por exemplo, hoje quando a gente dá o nosso dízimo, eu falo isso com muito orgulho, pastores, eu sou dizimista e os senhores também, quando a gente dá o nosso dízimo, nós não estamos dizimando só para manter essa estrutura não, a gente socorre famílias, a gente cuida dos necessitados, a gente faz com que a igreja tenha eventos que produzem efeitos através do nosso dízimo. Então, se você não consegue entender que o seu dízimo, que a sua ajuda, que o seu amor fraternal é para tudo isso, alguma coisa está errada, irmão. Acolhe órfãos, viúvas e necessitados. Acolhe órfãos, viúvas e necessitados. Os membros têm prazer em se reunir. Tem prazer. 2027 eu completo 30 anos de pastor. Estou ficando velho, né? 30 anos. Eu tenho a mesma dedicação, irmãos. O mesmo amor. Outro dia eu estava no carro, correndo para chegar na hora do culto. E a minha filha, pai, por que você está correndo? Eu quero chegar na hora do culto. Pai, você já é pastor? Falei, o que muda? Eu quero chegar na hora do culto. Eu tenho prazer em estar no culto. Para mim é uma alegria estar com os irmãos. Não é um fardo. Meus amados, se você olha aí, rapaz, hoje tem culto, misericórdia. Você não é a igreja verdadeira. Agora, se você anseia pela hora do culto, se você está aqui com prazer, se você se alegra em estar com os irmãos, é porque a palavra de Deus está atuando na sua vida. E você vai externar isso aqui e lá fora. Aí, a próxima pergunta. Você participa da vida da igreja ou apenas assiste de longe? É um consumidor. Está calor, o som está alto, o som está baixo, está frio, o culto foi rápido, demorou, vai ter visita, ninguém me visita. Você é igreja ou você assiste de longe? Porque as pessoas estão se tornando mero consumidores. Só vem para reclamar, só vem para criticar. Critica o pregador, critica o louvor, critica o som, critica o calor, mas esquece que o autor e consumador da nossa fé está presente. E tudo que ele quer é ouvir a tua adoração. Responde aí, irmão. Você participa da vida da igreja ou apenas assiste longe? Eu quero que você responda. Você está participando, você está assistindo de longe. Você vem ao culto pelo que Deus fez na sua vida, ou está vindo esperando que Ele faça alguma coisa? São só 5 anos, pastores. Se a gente começar errado, se o muro estiver torto e a gente deixar torto, quando a gente tiver 10 anos, ninguém se aguenta mais. Se nós não formos uma igreja que tem amor pela palavra, que tenha mais prazer num culto de ensino, eu gosto de cultos alegres, gosto. Às vezes a gente faz o culto da família, né, para orar pela família. Mas, meu irmão, minha irmã, o culto que nós precisamos ter mais prazer é o culto de ensino. É a hora que nós vamos ser confrontados. O próximo, a igreja verdadeira ora. E aqui é o que a gente precisa melhorar muito. A gente conversou ontem com os pastores. Nós precisamos orar mais, irmãos. A igreja verdadeira ora. Programas sem oração produzem movimento, mas não avivamento. Tem muito movimento aí fora, as pessoas estão se movimentando para lá, estão se movimentando para cá. Há um movimento danado. Mas quando tem uma igreja que ora, há um grande avivamento. É isso que nós precisamos entender.
A igreja verdadeira tem consciência da oração. Pela manhã, pela madrugada, durante o dia. Os casais oram juntos, os pais oram pelos filhos. A reunião de célula, o estudo, a oração. Aí eu quero fazer mais uma pergunta para você responder para você mesmo. Sua vida espiritual é sustentada pela oração? Você consegue sair de casa em um dia sem orar? Você consegue passar um dia inteiro sem orar? Você consegue vir a um culto sem orar por esse culto? A sua vida espiritual tem sido sustentada pela oração? Ou você só ora aqui no momento que o pastor vai orar pelo culto? É importante a gente entender isso, irmãos. E aqui, a igreja verdadeira manifesta generosidade. É o que dissemos. Onde Cristo reina, o egoísmo perde força. A igreja primitiva, ela começou, e falamos desse texto de Atos, muitos ficaram ali em Jerusalém, desprovidos de recursos, e as pessoas começaram a ver e manifestar nelas a generosidade, e começaram a repartir tudo que tinham. Não é possível, irmãos, eu ter uma situação boa financeira, um bom emprego, e não me preocupar com aqueles que estão na igreja passando dificuldade. Não é possível. Eu tenho condição de fazer tudo, faço tudo, passeio, compro uma coisa nova, e não consigo dar meu dízimo. E hoje nós temos cada vez mais debates em relação a dízimo. É da graça, é da lei, aí começa o ativismo. Meus irmãos, eu sou dizimista desde 17 anos de idade. Eu dei dízimo a minha vida toda. E eu sempre vi Deus cuidar da minha vida, da minha família. E hoje continuo sendo dizimista. Interessante que a gente tem uma Audicom lá que funciona, né? E uma irmã da Audicom, na prestação de conta, às vezes eles falam, pastor, os irmãos vieram me perguntar se os pastores dão dízimo mesmo. E eu respondi, são dizimistas. A preocupação, será que o pastor está dando dízimo? Não, se o pastor não der dízimo, eu não vou dar dízimo. E aí uma pergunta para você, você usa seus recursos para abençoar vidas? Você está usando os seus recursos? A gente fez uma campanha recentemente para uma irmã em Minas Gerais. Eu falei com o pastor Messias como foi bonita a atitude dele. Era um valor altíssimo, que ela precisava de tomar uma medicação. Eu vou falar aqui para vocês, eu não acreditei que ele fosse conseguir, eu tive pouca fé. Não acreditei, irmãos. Era um valor muito alto. E ele insistiu, ele lutou, ele falou com os irmãos, a gente pediu ajuda. E a igreja conseguiu socorrer essa irmã. Ali eu vi que o nosso povo está mudando, glória a Deus. A irmã tomou a medicação em tempo e ela continua fazendo o tratamento, glória a Deus. Porque tiveram muitas pessoas generosas que abençoaram a vida dessa irmã. Mas a gente ainda convive com muitas pessoas que não estão preocupadas com a dor dos outros. Porque a igreja verdadeira, ela é generosa.
ela nasceu com essa preocupação de chorar com os que choram, de dividir aquilo que tem em comum, de socorrer, de ajudar, e ela não pode mudar, irmãos. A igreja verdadeira cresce pela presença de Deus. E a presença de Deus, ela vem justamente através da oração e da leitura da palavra. Atos 2,47 diz que o Senhor lhes acrescentava. O crescimento saudável vem de Deus, irmãos. A gente pode crescer em quantidade? Pode. Mas o maior crescimento que se espera para nós é o crescimento saudável. Que cresçamos em amor, que cresçamos em comunhão, que cresçamos no desejo de ler a palavra, que cresçamos na oração, que cresçamos na generosidade, no compromisso. E aí a pergunta serve para nós pastores e para a igreja. Estamos buscando números ou a presença de Deus? Qual a nossa maior preocupação hoje? É verdade, como pastor, não sei se os companheiros têm o mesmo sentimento, é bom ver a igreja cheia, não é? É uma alegria. É ou não é, irmãos, ver a igreja cheia? Todo pastor acho que se alegra quando ele assume o púlpito da igreja cheia. Os irmãos compareceram, oraram, um culto de ceia, um batismo, muitas vidas para batizar. Isso é bom, irmãos. Mas melhor ainda, quando a gente vê uma igreja crescendo na oração, crescendo na leitura da palavra, crescendo na generosidade. Quando há uma convocação para uma visita, falta até lugar para levar os irmãos, porque nós somos e queremos ser uma igreja verdadeira. Então, o que você está buscando? Quer crescer no quê? Na presença do Senhor? Ore mais, leia mais a palavra, seja generoso, seja comprometido. Por quê, meus amados irmãos? Nós estamos diante de um grande desafio. Construirmos uma igreja é desafiador. E vou falar aqui algo como pastor que eu tenho falado já há algum tempo. Tem sido desafiador levar os irmãos a terem compromisso. Muitos hoje se dizem, não, porque eu era escravo. E hoje não querem mais compromisso nenhum. Hoje nós gozamos de uma liberdade maravilhosa. Se você quiser assistir um culto numa igreja de um amigo, você vai, dá lá um glória a Deus. Se você quiser convidar um amigo, você convida. Mas se você não tem compromisso, meus irmãos, se você não tem compromisso, alguma coisa não está certa. Nós vamos nos preparar para cantar um louvor, e depois do louvor nós vamos concluir essa aula. Nós precisamos refletir nessa manhã. Nós somos uma igreja verdadeira? Você hoje pode dizer diante de Deus, diante daquilo que ouvimos ontem na mensagem de abertura, diante de uma EBD, onde as pessoas estão sendo levadas a um sincretismo, a um legalismo, a tradições, diante de um chamado de Deus, como foi a Gideão, você tem sido uma igreja verdadeira? Nessa manhã você pode dizer isso. Eu sou a igreja de Cristo? Ou você é da ICR? Ou você pertence a uma denominação? Ou você acredita pelo simples fato de você pertencer a uma denominação que você tem direito a um lugar no céu?
A igreja que vai ser arrebatada é a igreja verdadeira. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que ama, que amou a palavra. A igreja que será arrebatada é uma igreja que em todo tempo orou. A igreja que será arrebatada é uma igreja que chorou com os que choram, que se alegrou com os que se alegram. A igreja que será arrebatada é a igreja cheia da presença de Deus. E se você não é, meu irmão, ainda há tempo de você ser a igreja verdadeira. Ainda há tempo de você ser a igreja verdadeira. E é o que nós queremos dizer para você nessa manhã. Seja você a igreja que tanto deseja. Vamos estar de pé, em espírito de adoração. Aleluia! Glória a Deus. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Aleluia. Amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Glória. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado o seu amor, a cruz. Glória a Deus. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
Glória a Deus. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, uma igreja verdadeira não é perfeita, mas é uma igreja viva. Ela é viva porque a palavra de Deus é viva. E a palavra de Deus está em nós. Ela permanece na doutrina. A igreja verdadeira permanece na doutrina. Ela não é como folha de bananeira, não. Ela não vai sendo levada por sorte de movimentos. Ela permanece na doutrina. Ama em comunhão. Olha para o irmão do lado que está com você e diz para ele: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Eu te amo, pastores. Com toda a diferença que nós podemos ter. Ela ama em comunhão. Ela entende o sacrifício de Cristo. Sacrifício vicário. Ora com fervor. A igreja verdadeira é uma igreja de oração. Ora pela madrugada, ora pela manhã, ora durante o dia, ora no final de um dia. Chega no final de um dia e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Serve com generosidade. A igreja verdadeira tem alegria em ser generosa. Eu não dou meu dízimo com peso, não. Eu não fico fazendo contas, não. Eu não socorro sabendo se há alguma intenção ou não. Ela ama com generosidade. Testemunha com poder. Meus amados irmãos, 5 anos se passaram aqui. Quantas coisas o Senhor operou neste lugar, quantos livramentos, quantas portas abertas, quantas enfermidades curadas, quantos livramentos que nós nem soubemos, mas o Senhor esteve conosco. E você fez parte disso tudo. Uma reflexão antes de orar com você. A pergunta não é apenas em que igreja congregamos. Muitas vezes as pessoas perguntam isso: qual é a sua igreja, pastor? Qual é a sua igreja, irmão? Onde você congrega? A pergunta é: estamos sendo a igreja verdadeira que Cristo deseja? Eu vou perguntar para você: você tem sido a igreja verdadeira que Cristo deseja? Você nessa manhã pode dizer: eu faço parte da igreja verdadeira. Eu oro com fervor, eu amo com amor verdadeiro, eu sou generoso, eu tenho compromisso. O culto para mim é algo maravilhoso. Estar com os irmãos não tem preço. Assistir os necessitados faz parte da minha vida, porque um dia Cristo me assistiu também. Você tem sido essa igreja? Eu quero orar com você, mesmo você que nos assiste de casa. Se alguma palavra desse congresso te confrontou, que a minha vontade é de ir lá para frente pedir para orarem por mim, que eu fui grandemente confrontado neste encontro. Se você precisa mudar alguma coisa, dobre seu joelho nesse momento. Nós vamos orar contigo, onde você estiver. Dobre seu joelho. Se você precisa ser a igreja verdadeira, se há algo que precisa mudar na tua vida, se você tem orado pouco, se a palavra de Deus não traz a você o desejo de leitura, nós vamos orar por você.